E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar do Vasco, falar do ramonismo, né? Como os vascaínos estão brincando aí com o trabalho do técnico Ramon Menezes. Porque o Vasco é um time que, meio desacreditado por muita gente no começo do campeonato, vem fazendo um bom brasileiro, está nas primeiras posições, até tem jogo a menos, né? Então, com um bom resultado nesse jogo a menos, estaria ainda mais firme ali no G4, uma posição surpreendente até pelo nível de investimento do Vasco e pelo que foi o começo de ano do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vai manter isso? O Vasco tem time para manter essa posição, brigar pelo título, vaga direta na fase de grupos da Libertadores? Não, mas não importa. Não é essa a questão agora neste momento, porque o Vasco não precisa ser medido com essa régua neste momento. O Vasco é um clube que no ano passado começou o Campeonato Brasileiro com 1 ponto em 5 jogos, a torcida ficou com um medo razoável de rebaixamento, o time acaba fazendo uma boa campanha interessante ali, meio de tabela com o Vanderlei Luxemburgo, achou um jeito de jogar lá, fez alguns jogos até acima da média, né? Um jogo contra o São Paulo, contra o Inter fora, contra o Flamengo, uns 4-4, e acabou terminando lá no meio da tabela. E a torcida já considerou uma vitória. E o que seria, então, uma campanha digna para o Vasco esse ano? Conseguir dar passos adiante em relação ao que fez ano passado, não regredir. Porque o Vasco, ele estava e ainda está muito longe do que ele já foi. O Vasco é um dos clubes mais poderosos do Brasil, ou pelo menos deveria ser um dos clubes mais poderosos do Brasil, e não vinha sendo, muito longe disso. Para recuperar todo esse espaço, não vai ser do dia para a noite, não vai ser de um ano para o outro. Pode até acontecer que de repente de um ano dá um super salto ali, porque aconteceram algumas coisas que se encaixaram mais do que o esperado, mas não é o normal. O normal é o Vasco ter um processo de reconstrução gradual, e isso em alguns aspectos vem tendo, em outros talvez não, mas assim, a torcida acho que tem que entender, e acho que ela tem entendido isso, que não dá para ficar também, vai brigar, não é esse o problema é o Vasco está evoluindo, o Vasco está dando sinais de que está indo para algum lugar? Está, e isso é o mais importante. Quais são as questões aí? O Vasco ainda tem restrições econômicas, o Vasco ainda tem uma questão política para resolver, o Vasco ainda está tentando dar um jeito ali para transformar o seu estádio numa fonte de renda ainda mais importante, e até fiz vídeo ali do projeto do novo São Januário, vai aparecer aqui, no final desse vídeo vai aparecer aqui, tudo. A questão era em campo. O Vasco perde o Luxemburgo no final do ano passado contra o Abel, e foi uma tragédia, né? O time foi horroroso no Campeonato Carioca, horroroso, não chega nem em semifinal de turno, com a base mais ou menos tá aí, né? Então o Abel não estava conseguindo tirar nada desse time, e o Ramon acaba tendo um choque brutal. É um time super, ultra moderno, revolucionário, Guardiola, sei lá o que, Rinos Mitchell, Carrossel Cruz Maltino, sei lá o que? Não é. Mas também não é um time completamente tosco que só está conseguindo os resultados porque tem sorte. É um time que tem algumas ferramentas e soube entender como trabalhar com elas. Por exemplo, tem uma dupla, o Benítez e Cano, uma dupla de um armador e um matador, né? Um armador e um centroavante fazedor de gols. E que está funcionando muito bem. O Benítez tem jogado muito bem, é um meio-campista que cria jogadas como poucos têm feito nesse começo de Campeonato Brasileiro, aí contando o campeonato inteiro, todos os times. É um jogador que desequilibra ali por conseguir criar espaços, criar jogadas, fazer algo diferente. O Cano, ele é um fazedor de gols, assim, na melhor acepção possível da palavra, ele faz gol, a profissão dele é fazer gol. O Dadá Maravilha até falava muito que no futebol existiam 9 posições e 2 profissões: goleiro e artilheiro. Ser goleiro e ser artilheiro era uma profissão, não era uma posição de campo. O Cano, ele é profissional de fazer gols, né? É impressionante a facilidade que ele tem de se posicionar na área, achar a oportunidade certa, a frieza que tem também para não se intimidar com o momento que a bola vem para ele ali, o gol tá perto. Então assim, ele é um jogador que conclui muito bem as jogadas, e o Vasco tá sabendo jogar bem com ele. Ele não é um super armador, não é um atacante cheio de repertório e tudo, mas é um jogador que faz muito gol e já vinha fazendo muito gol na Colômbia, né, quando ele é contratado pelo Vasco. Então assim, é um jogador que mostra que isso daí é uma profissão dele, até não é um acidente só o que tem acontecido. Mas
E depois do início não tão bom na carreira, mas assim, já é a segunda temporada seguida que ele vem mostrando muita consistência nisso. E o Vasco vem trabalhando bem nisso. Quer dizer que o Vasco é só o Benítez e o Cano? Não, a defesa tem funcionado muito bem. O Vasco é um time que sabe que não vai ter uma capacidade de dominar todos os jogos, de controlar o jogo, controlar o adversário, não. É um time que em alguns momentos vai ser apertado, como foi apertado pelo São Paulo no começo do jogo, depois que o Vasco consegue se assentar, como foi apertado pelo Botafogo agora nesse clássico no final do jogo. É um time que sabe que vai ter que passar por alguns apertos. E nisso, o Fernando Miguel não é o melhor goleiro do universo, mas assim, é um goleiro confiável no geral, assim, um goleiro que consegue fazer algumas boas defesas, que às vezes até salva. Contra o Botafogo faz uma defesa ali no final do jogo, que seria um empate, uma defesa que valeu 2 pontos, aqueles 2 pontos a mais que o Vasco conseguiu contra o Botafogo, põe na conta do Fernando Miguel. Entendeu? O Castan é um líder dessa defesa, é um jogador que dentro do grupo tem uma força muito grande, a torcida também reconhece nele um líder, então isso é importante. Então o Castan é um zagueiro experiente, já conquistou títulos importantes, já jogou na Europa, quer dizer, já uma vivência de futebol ali para entender o momento, e é uma liderança ali que tem ajudado muito. O Ricardo Graça do lado dele, o Henrique, lateral esquerdo, tem jogado melhor do que muita gente imaginava, né? O Henrique é um jogador que às vezes era até um pouco contestado ali, tem feito um bom campeonato brasileiro até agora, um lateral mais defensivo até, mas tem funcionado. Quer dizer, então o Vasco na defesa até se arruma, o Pikachu nem tem se destacado tanto assim, né, mas na defesa até se arruma. No meio de campo tem o Benítez e tem o Cano, mas também tem o Thales Magno, que até acho que já jogou mais do que tem jogado agora, mas às vezes é um desafogo, um jogador que tem habilidade, consegue segurar a bola, driblar, abrir pelo lado do campo, então às vezes dá um desafogo também. Então é um jogador que também ajuda nisso. Então o Marcos Júnior também, um jogador que vem mais de trás, fez uma jogada importante que até resultou no terceiro gol do Vasco contra o Botafogo. Quer dizer, tem alguns jogadores ali funcionando dentro de uma engrenagem que não é a mais ousada do mundo, mas ele é funcional. E não é que o Vasco vira um time que só joga na retranca, fica ali tomando paulada o jogo inteiro e numa bola que o Cano vai lá e faz o gol. Não, o Vasco até joga. Tanto que conseguiu ganhar de 3-0 do Ceará fora de casa, ganhou do São Paulo num jogo em que ele começa mal, tomando aperto do São Paulo, e com o tempo ele consegue ir crescendo no jogo até construir a vitória no segundo tempo. Então é um time que tem sabido se entender as circunstâncias dos jogos e vencer os jogos a partir disso. Contra o Botafogo mesmo, né, ele constrói a vitória, né? Sai de 1-1 para 3-1 em 2 minutos, num momento que o Botafogo era melhor. Mas o Vasco soube entender, soube aproveitar as oportunidades, entendeu o momento que o Botafogo ficou mais vulnerável, o Botafogo ficou fragilizado, o Vasco foi lá e deu o bote e acabou ganhando o jogo. No jogo, inclusive, foi muito bom esse Vasco e Botafogo. Então, acho que o Vasco é um time consistente, sim. Não importa se vai brigar ou não pelo título brasileiro, porque nunca foi o objetivo do Vasco, um objetivo realista do Vasco para esse campeonato, né? Então, o Vasco não tem que ser medido pela régua do Flamengo, pela régua do Atlético Mineiro, do Palmeiras, neste momento. Ele nem tem dinheiro para isso, ele nem tem condição para isso. Acho que o Vasco tem que ser medido com outra régua. E dentro da régua em que o Vasco tem que ser medido, ele está fazendo um ótimo campeonato. E acho que ele tem condição de fazer um campeonato legal, um brasileiro legal, até imagino que possa perder o fôlego, mas o Vasco, por exemplo, acho que é um time que pode levar muito a sério a Copa Sul-Americana, até pelas características do time, um time que sabe entender o jogo, tem sabido se defender e sabe dar o bote na hora certa. É um típico time que costuma prosperar em competições sul-americanas. Então o Vasco, por exemplo, na Copa Sul-Americana, podia levar bastante a sério ela, tem possibilidade, se jogar bem, se jogar o que pode, tem possibilidade de ir longe na Copa Sul-Americana. Pensa até em título, sim, tá? Porque a Copa Sul-Americana dá margem para isso e o Vasco tem time para isso, está mostrando ter time para isso. Ainda assim, pode ter ajustes. Acho que o Felipe Bastos, por exemplo, que começou o campeonato muito bem na frente, atrás ele deixa um pouco o jogo rolado, o adversário, né? Acho que, por exemplo, o Felipe Bastos tem feito muitos gols, chegou até a ser artilheiro do time numa rodada ali, né? Mas atrás ali, acho que o Vasco precisaria de uma forcinha maior dele ali, ou de alguém que ocupe essa posição ali, para ganhar um pouco mais de consistência, às vezes até dar menos espaço para o adversário quando o adversário ganha um pouco de corpo, tudo, mas acho que é um time interessante, que merece ser levado a sério, sim, no Campeonato Brasileiro. Acho que está mostrando que é mais do que um acidente de percurso, tá? Como às vezes acontece, né? Começo de campeonato, às vezes acontecem acidentes de percurso
o Vasco, se conseguir manter esse time, é mais do que um acidente de percurso. Não importa se vai ser campeão ou não é esse o objetivo do Vasco no campeonato. Mas o trabalho do Ramon é muito bom, porque até considerando que ele pegou do Abel, legado coletivo ali, de confiança também nenhum, ele conseguiu dar uma cara pro time em pouco tempo, né? Até aproveitou ali aquele começo de Carioca ali, que depois o Vasco faz 2 jogos lá, acaba sendo eliminado, mas então ele até ganhou um tempo ali, ele aproveitou bem esse tempo para dar uma cara pro time. O time dependia completamente do Cano, o Cano ainda é muito importante para esse time, mas a dependência brutal do Cano já não é mais tão acentuada assim, tanto que o time fez 3 gols contra o Botafogo, só um foi do Cano, né? Um foi do Ribamar e um foi do Catatal, coisa que assim, era impensável no começo do ano, porque só o Cano fazia gol no Vasco, né? Então é um time que assim, dá motivos para a torcida tá um pouco otimista assim, mas em médio e longo prazo, otimista de verdade. Mas tem uma Sul-Americana ali, olha, que se eu fosse torcedor do Vasco, se eu fosse alguém que trabalha no Vasco, ficava de olho naquela Sul-Americana, porque aquela Sul-Americana ali, ó, tá interessante ali pro Vasco, tá mesmo, de verdade, tá bom? Mas é isso, então se gostou do vídeo da Joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, sobretudo se vocês forem vascaínos, né, e fala o que você acha do Vasco.